Olá, este é o Por Dentro da Política e eu vou conversar com o deputado Geraldo Cruz, do PT. Sempre uma satisfação conversar com o senhor no estúdio da TV Assembleia. Muito bem-vindo, deputado. Para nós também é muito importante agradecer mais uma vez. Vamos falar de um assunto aqui muito importante que acontece no nosso país e eu agradeço a oportunidade aqui, Jorge. Pela oportunidade, o deputado Geraldo Cruz, reeleito, 60.103 votos. Deputado, o que falar das dificuldades, inclusive nesta eleição, ou nesta reeleição, o desafio de um novo mandato e principalmente a cobrança do eleitor nos dias de hoje? Jorge, acho que primeiro a gente precisa reconhecer a dificuldade que foi essa eleição. Essa foi uma eleição muito difícil e nesse sistema eleitoral que nós estamos vivendo hoje, ele vai cada dia excluindo aqueles, diria assim, com menos recursos de participar do poder legislativo e o executivo. Então nós precisamos fazer uma reforma eleitoral urgente, uma reforma política que dá uma aprofundada, consolidar uma política mais democrática no Brasil. O Brasil está avançando no seu sistema democrático e já é por demais muito tarde de a gente não ter uma reforma política no Brasil. Vamos defender isso. A presidenta Dilma está falando muito disso, com muita firmeza, para que a gente possa fazer uma reforma política que dê oportunidade para todos os disputar a eleição. É muito desigual a disputa eleitoral hoje, né? Algumas pessoas que usam por demais a máquina pública, né? Sim. E outros que têm que fazer campanha sozinho, sim, sem recurso, difícil de arrecadar recurso, muito difícil. Mas graças a Deus foi uma campanha ainda, para mim, ainda vitoriosa. Sim. Aliás, eu tenho na sua página pessoal aqui o momento do voto, deputado. O que falar de uma campanha feita literalmente na sola do sapato. Pois é, então. Nesse sentido, né, Jorge? Acho que esse sistema eleitoral é muito perverso. E nessa perversidade eu não tenho dificuldade de fazer campanha na sola do sapato, porque eu fui eleito desde o meu primeiro mandato de vereador, evidentemente que era uma outra época diferente de hoje, o recurso sempre prevaleceu, mas nós sempre fizemos campanha sem recurso, sempre com militante, né? Eu acho que nós somos uma das poucas candidaturas que tinha militante voluntário engajado na nossa campanha, pessoas que estavam ali pelo sonho e por acreditar no nosso trabalho, no nosso projeto. Ideologicamente envolvidos, vamos dizer assim. Pessoas envolvidas com o nosso projeto, com os nossos ideais, que eu costumo dizer os nossos sonhos, né? Porque na política, Jorge, a gente vende sonho. Eu vendo sonho. Sonho de ter uma sociedade melhor, sonho de uma educação de qualidade, sonho de uma saúde pública de verdades, sonho de ter transparência com as coisas, com recursos que é de todos nós, com os recursos públicos. São meus sonhos e eu luto por isso. Sempre o nosso trabalho aqui na Assembleia Legislativa, nossos projetos, a maioria deles é na área da educação e na área da transparência e de oportunidade. Sempre trabalhamos nessa área. Da minha passagem como prefeito de Imbu, também procurei dar a maior transparência possível dos meus atos na prefeitura, do recurso, criando instrumentos de participação popular, que eu acredito que é por aí. Uma reforma política precisa ouvir a população, precisa sair essa reforma política, como disse a presidenta Dilma, nós temos que ouvir a população para fazer uma reforma política que atenda o anseio da população. Nós não podemos conviver no Brasil com esse tal de voto obrigatório e sempre uma abstenção de mais de 20%. Mais de 20%? Alguns lugares chega a 40%, não é? É muito ruim, né? Quer dizer, nós que lutamos pelas eleições diretas, hoje nós estamos tendo dificuldade com elas, né? Sim. Isso realmente é muito ruim. Por isso que uma reforma política, eu acho que a gente mexe com tudo isso, vai mexer com o que a população quer. Afinal de contas, não é pouca coisa, 20% de abstenção. Fora a mais 10, 12% que acontece. Voto branco, voto nulo. Voto brancos e nulo, né? Então, tem alguma coisa errada e nós precisamos mudar isso. E como conclamar o eleitor no momento do voto? Muitas vezes ele fica muito tempo sem falar de política. Sem falar de política. E aí, quando ele é chamado, quando ele reconhece a política, e muitas vezes não reconhece os políticos, tem dificuldade, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Como conclamar o eleitor para que ele se sinta cidadão? Então, Jorge, eu penso que é a partir dessa reforma política que a gente tem que fazer. Quando a presidenta Dilma está falando de ouvir a população, nós vamos ouvir um pouco isso. Por que será, né? Eu penso que tem algumas coisas na abstenção e no nulo em branco, né?
nas minhas andanças por aí, debates na política, eu sempre tenho ouvido aquelas pessoas que estão votando em branco, ou não vai votar, ou vota nulo, porque decepcionou com o candidato que ele votou na última eleição, por decepção. Então, sim, isso é uma das coisas essa. Agora, você tem que, uma reforma política pode trazer algumas dificuldades, algumas possibilidades das pessoas poder disputar a eleição, ter mais trabalhadores e trabalhadoras, ter mais mulher na política, ter mais... A política hoje, ela está desse jeito, ela está excluindo as pessoas que não têm recurso de ter mandato, cada vez mais. Se nós formos observar aqui na Assembleia, vai diminuir a participação de mulheres na Assembleia, né? E isso já é uma coisa tradicional. E uma das coisas que tem pegado é a questão do recurso. Então você precisa levar isso para o eleitorado. Eu acho que a abstenção e o não comparecimento e o voto branco e nulo, eu penso que é de decepções com alguns políticos. O que infelizmente, a mídia não ajuda nisso, né? Você vê, tem gente na mídia recomendando, tinha gente em televisão recomendando não voto, voto nulo e branco, não vou votar em ninguém. Isso é um equívoco, uma pessoa falar, uma pessoa que tem o poder tem esse aparelho chamado a televisão, deveria falar uma outra coisa, porque não é todos os políticos que são ruins, nem todos os políticos falam mentira. Não se pode jogá-los na vala comum. Não pode. Tem político bom, mas tem político ruim, mas todos eles saem da sociedade. Então nós temos que ter uma responsabilidade maior. Essa eleição desse ano, eu penso que ela serviu, tem um barulho aí no setor da elite brasileira, muito forte, que foi uma eleição diferente, é verdade que foi diferente, mas não é verdade que o Brasil está dividido. Aliás, eu queria ouvir do senhor, com mais clareza, a sua opinião sobre essa divisão que apareceu nas redes sociais. O deputado também está no Facebook, mas o senhor é natural de Olho d'Água, Piancó, na Paraíba. E houve da parte, pelo menos nas redes sociais, uma campanha, uma onda muito forte de xenofobia, de ódio, principalmente ao Nordeste, o Norte. Deputado, o senhor, nascido no Nordeste, estabelecido aqui em Budas Artes, foi prefeito em Budas Artes, vereador, está caminhando para o seu segundo mandato aqui. Como encara esse tipo de campanha sórdida, de alguma maneira, até de divisão do país? Então, eu acho que contra a questão da discriminação, essa eleição também trouxe essa questão. Eu lembro, eu já fiz programa aqui na TV, em outra oportunidade, onde a gente estava discutindo a questão das cotas. E nós insistimos que o Brasil ainda é um país que discriminador. E mostrou isso. Foi bom, sabe por quê? Porque vai bater para essas pessoas que diziam que não tinha discriminação no Brasil, que essa questão de discriminação era uma coisa do PT, que não sei o quê, de questão do negro. E o Brasil provou, foi bom que eles vieram agora. Graças a Deus que eles são a minoria, graças a Deus. Não é a maioria do povo brasileiro está unido por um país melhor. A maioria do povo brasileiro não tem esse pensamento de que é o nordestino que não sabe votar, que é esse que não sabe votar. Infelizmente, precisava de um momento como esse para reconhecer o povo brasileiro como um todo, reconhecer o próprio que é discriminado, que é a discriminação no Brasil. Eles vieram, essa parcela pequena da elite veio a público, oficialmente, e está dizendo isso. Olha só, o Aécio teve voto em todo lugar do Brasil. E em todas as classes, todos os estratos sociais. Todas as classes sociais. O desespero é tão grande deles, por quê? Porque quando o governo do PT criou a cota para negro, abriu a oportunidade de um jovem, de uma empregada doméstica, de um filho de um predeiro que sai lá da construção civil e de uma dona de casa, fazer uma faculdade, sentar no banco da faculdade, do lado de um cidadão que nasceu no berço de ouro, isso é um incômodo, e eles demonstraram por mim, tá? Ficou claro, foi bom, foi muito boa a disputa, eu achei porque ficou claro com os dois projetos. É um projeto que quer governar um país para todos, que dê oportunidade para pobres e para ricos, que já tem, mas demonstrou também que o que incomoda hoje o governo do PT no Brasil é exatamente isso. É uma pequena parcela da elite que perderam as eleições, que é representada por uma parcela significativa da mídia, que costumava, foi bom também, Jorge, esse ano,
A prova que a minha conclusão, a mídia acostuma eleger presidente da República. Já elegeu o presidente da República no Brasil. Não mais. Esse ano eles perderam, porque a mídia, a grande mídia, tentou eleger o candidato deles e não elegeu. O povo foi lá, esse povo que elegeu a Dilma, seja ele nordestino, seja ele paulistano, seja ele do sul, de qualquer lugar do Brasil. A Dilma ganhou a eleição em Minas Gerais. Rio de Janeiro, Minas Gerais. Ganhou no Rio de Janeiro, não é no Nordeste só que ela ganhou também no Nordeste. Talvez o Nordeste com a ênfase maior, por conta, até eu diria hoje, que eu não teria coragem de falar isso e nem acho que foi isso. Mas eu acho que o bem venceu o mal. Essa que é a verdade. Essas declarações que pessoas como essa que fazem através das redes sociais, eu até parabenizo, eu admiro elas, porque elas estão assumindo. Estão botando a cara para bater. Estão dizendo o seguinte, nós achamos isso mesmo. Então mostrou hoje que o problema da rejeição ao PT não é porque no PT teve denúncia de corrupção no governo do PT, é porque é um governo que dá oportunidade para todos. É um governo que tem um filho de trabalhador fazendo o ProUni nas melhores universidades no Brasil. É um governo que tem um filho e uma filha de dona de casa fazendo um curso internacional, estudando em outro país, aprendendo mais outras línguas, outros idiomas, para desenvolver o Brasil. E aí, o que fica caracterizado? Essas pessoas que estão hoje nas redes sociais, dizendo isso, que o nordestino não sabe votar, meu Deus do céu, nós temos o maior orgulho. Agora não é uma campanha... O melhor presidente do Brasil é nordestino, e é semi-analfabeto. Esse é o melhor presidente da história do Brasil, dos seus 510 anos no Brasil. Foi o presidente que mais fez pelo país, que mais deu oportunidade, foi o Lula. Então, evidentemente que eu fico, lógico que a gente fica magoado, fica chateado com qualquer ato de discriminação. Mas, por outro lado, uma tese, essas pessoas vierem à tona, reforça a nossa luta, reforça a nossa bandeira de que quando o Lula criou a cota é real, a cota para negro, quando cria, obriga 50% para filho, quem estuda em escola pública, é necessário. Essa demonstração disso. Então ficou o Brasil, quero dizer aqui para aqueles que acham que o Brasil está dividido, não está. O sistema eleitoral no Brasil é assim. Se o Aécio tivesse ganhado a eleição, o Brasil não estava dividido? Com 50, se ele ganhasse, ganhava também com diferença pequena? Será que é porque a diferença é pequena? Tem muita gente que votou no Aécio e que gosta do governo do PT. Tem muita gente muita gente, pessoas que infelizmente, por um processo cultural que nós temos no Brasil, Jorge, nós temos um processo cultural muito atrasado no Brasil. Sim. Aliás, eu queria saber, deputado, de onde parte tanto ódio? Isso não é momentâneo, não é só a eleição. Quando alguém vai à rede social, embora seja um circuito de amigos, não é? E diz, o povo nordestino é burro, o Bolsa Família aumenta a inflação, vão estudar seus cangaceiros, Bolsa Farofa para os nordestinos, em relação ao Bolsa Família. Diga-se de passagem, São Paulo é o segundo destino, né, onde tem mais famílias cobertas pelo programa Bolsa Família. Só perde para a Bahia. Bahia é o primeiro lugar, segundo lugar São Paulo, terceiro lugar o Maranhão. Então falar que o Bolsa Família está ali concentrado apenas no Nordeste é uma falácia, né, deputado? Não, pois é, Jorge, mas talvez essa expressão, é isso que eu estava dizendo, quer dizer, uma parcela, a elite brasileira ficou muito revoltada nessa eleição, com a decepção que eles tiveram. Aí eles têm que apelar, porque, na verdade, quem elegeu a Dilma foi o povo brasileiro que reconhece no governo do PT uma saída para o desenvolvimento do Brasil. Eu penso desse jeito, foi isso. E é um governo que faz para todos. Então, quando nós viemos para a televisão e admitimos que o Brasil é um país preconceituoso, tese como essa e um texto como esse que alguém escreve, está assumindo isso. Então ninguém hoje pode dizer mais a essa elite que a gente fala sempre dela. Eles não podem mais falar que o Brasil não é um país discriminador, ele discrimina negro, discrimina pobre, discrimina nordestino, né? Infelizmente, graças a Deus que essas pessoas são a minoria no Brasil, não é a maioria. Né? Agora, São Paulo, por exemplo, São Paulo nós sabemos, nós podemos reconhecer isso. É a capital do Nordeste, São Paulo é a capital do Nordeste. São Paulo foi construído pelo nordestino. Brasília foi construído pelo nordestino. O nordestino construiu Brasília.
A maioria das pessoas na construção civil é gente que veio do Norte, Nordeste, de vários lugares do país, mas acima de tudo nordestino. Então, tem certo uma discriminação. Eu já sofri discriminação, já sofri discriminação por ser nordestino. E a gente precisa estar reafirmando a cada momento, embora, graças a Deus, para uma minoria, que todos os brasileiros e todos os cidadãos são capazes, têm capacidade, têm qualidade e têm defeito, seja ele nordestino, seja ele do Rio Grande do Sul, seja de onde for. Todos nós temos condições de fazer. Então, eu reforço, Jorge, aqui, que é a questão cultural no Brasil. Isso acontece, o Paulo Freire falava muito bem essa questão. A elite consegue colocar na cabeça das pessoas simples, das pessoas pobres, o conceito de sociedade deles. E aí, esse conceito de sociedade, às vezes ele não é abraçado só pela elite, é também pelas pessoas de baixa renda. Sim, os mais Tem simples. muita gente de baixa renda que não teve oportunidade de estudar, que não tem oportunidade de emprego, que devido à mídia ser tão forte com essa história de conceito de sociedade, porque o que eles pregam é o conceito de sociedade deles, não é a realidade. E às vezes a pessoa pobre, uma pessoa simples, assimila isso. Por que muitas vezes um trabalhador vota num patrão? Porque ele é um trabalhador sofrido, mas ele assimilou o conceito de sociedade que tem a elite para ele. Uma das peças... Ele continua achando que ele rejeitando esse modelo que a gente está defendendo de inclusão, mesmo ele sendo incluído, às vezes, em determinado programa, tem gente do Bolsa Família que acredita muito nesse modelo de sociedade da elite brasileira. Sim. Que é por isso que ele está dizendo, não, um dia eu vou ser assim. E o patrão consegue colocar na cabeça dele isso. Então, ele tem esse conceito. Eu conheço muita gente que está fazendo, por exemplo, o ProUni. A pessoa que faz o ProUni é uma pessoa extremamente de baixa renda, certo? Mas essa pessoa... Um curso superior. Exatamente, mas ele pegou o conceito de sociedade, porque esse é o grande problema, como eu dizia antes, fazia referência a um texto que o Paulo Freire escreveu uma vez, que é as pessoas pobre, humilde, adapta para ela, adquire para ela o conceito de sociedade da elite. Que o conceito de sociedade da elite, quando um pobre abraça, ele é pior do que o cara, que é o que eu chamo na linguagem popular, é o que a gente diz, aquele pobre com espírito de rico. Às vezes a gente brinca, né? Tem aquela pessoa que não está comendo nada na casa dele, nem ovo, mas ele chega lá e está arrotando caviar. Por quê? Porque a mídia conseguiu colocar na cabeça dele esse conceito de sociedade da elite. E é isso que a gente tem que trabalhar. Uma boa educação pode mudar isso. Um país com desenvolvimento cultural, investindo na cultura e na educação, nós vamos mudar essa certa visão. Quer dizer, e eu penso que... Mas isso não vai muito tempo ainda, quando se fala em educação, não é plantar uma semente hoje para 10, 20 anos, deputado? Não, Jorge, não é. Eu acho que não tem uma outra forma. Não há uma outra forma. Só há duas formas de você fazer a mudança. De qualidade, pela educação, pública. Não há como você mudar um país se não for pela educação e pela cultura. Sim. Não há. Se você quiser fazer outra mudança, vai ser pela dor. Pela dor, nós já vimos que não deu certo também as mudanças. A todas as ditaduras do mundo faliu porque não deu certo. Então, pela democracia, nós temos que continuar batendo nessa tecla que uma das formas, principal forma de mudança da sociedade é pela educação. Sim. Porque mesmo assim, se você dá uma oportunidade, eu dizia antes, pegando um exemplo do ProUni e do FIES, Sim. que são dois programas de financiamento de curso superior para as pessoas de baixa renda. Sim. Tá certo? Que dá essa oportunidade de um filho de dona de casa, um filho de uma empregada doméstica ir lá para a faculdade sentar do lado do filho da patroa dela. Isso é que é interessante. Seja com financiamento estudantil, o FIES, seja com o ProUni. Esses dois dão essa mesma condição. O que nós precisamos é um investimento na educação básica e na cultura brasileira. Você tem, por exemplo, ainda nós temos uma cultura no Brasil que uma cultura na cabeça de uma parcela significativa da população, que cultura é só os eventos culturais da elite. Não temos aquele valor ainda para a cultura popular, embora sejamos um país de maior expressão cultural do mundo, eu penso que é o Brasil. Mas nós não temos ainda financiamento para a cultura popular. Como é que você vai fazer funcionar a cultura popular se você não financia? Vamos pegar aqui um exemplo da Lei Rouanet. Você já viu
ouviu ou já viu falar em algum lugar ou já assistiu alguma coisa de cultura popular financiada por uma empresa dizendo que ele está sendo pela Lei Rouanet? Geralmente eles não conseguem sequer fazer os projetos para alcançar os editais. Pois é. Aí quem é que a Lei Rouanet beneficia? Os que já têm estruturas montadas. Os que já têm estrutura montada, os grandes que faz seus eventos caríssimos, que um pobre, um filho de trabalhador não pode assistir. Tá certo? Quem vai assistir, às vezes, você já deve ter ido num teatro ou em algum lugar, assistiu peças ou show caríssimo, financiado lá pela Lei Rouanet, e você pagou um convite aí de R$200. Provavelmente poderia fazer essa pergunta, você vai lembrar que já aconteceu isso com você. Agora, você vai numa cultura popular aí na periferia de São Paulo, não tem financiamento de ninguém. Por quê? Porque não interessa para as empresas financiar e botar o cartaz dela lá na favela do Capão Redondo. Agora, deputado, como superar essa instância de ódio que corre nas redes sociais? Sempre lembrando, o deputado também está na rede social. Lembrando que, passada a eleição, é momento de união, é momento de se pensar neste Brasil e nas agendas que ainda estão inconclusas. A gente pode falar da questão da inclusão, mas também pode falar dos bons serviços que devem ser prestados pelo Estado. Bons serviços de saúde, de educação, de mobilidade e de segurança pública, deputado. Eu acho, Jorge, como eu disse, isso aí, infelizmente, graças a Deus, é a minoria. Felizmente é a minoria da sociedade, minoria esmagadora, que é a minoria que comanda um grande poder no Brasil, que é a grande mídia. De mídia. A minoria barulhenta, o senhor pode falar. Poderia ser a minoria barulhenta, que a maioria do povo não está mais ouvindo, não deu atenção, porque eles estão falando agora, mas eles fizeram isso na época da campanha, no momento da campanha. O problema é que as redes sociais contribuíram muito nas eleições desse ano, para os dois lados. Por quê? Porque não tinha, as pessoas que acessaram a rede tinham que falar contra o Aécio. Poderia falar que o Aécio é um homem que já bateu em mulher, o cara que usou droga, o cara de tal, mas não tinha como falar da Dilma. A história da Dilma é diferente. Os dois seriam dois candidatos a presidente, cada um com uma história diferente. A Dilma tem uma história de luta, que ela lutou contra a resistência. Contra a ditadura. Ela sofreu com a ditadura militar. Ele não. Na época da ditadura militar, ele estava lá nos seus berços de ouro, junto com seu avô, dando apoio à política da ditadura militar. A Dilma não. A Dilma estava lá, foi presa, lutando pelos direitos da classe trabalhadora. Então a rede social ajudou muito nisso. Quem é cada um? Quem é quem? E o que estava na disputa, eu sempre costumava falar isso, não era PT versus PSDB, era um projeto de sociedade, um projeto de um governo de inclusão, um governo que reconhece que o Brasil precisa avançar, um governo que reconhece que ainda tem discriminação no Brasil e trabalha com políticas propositivas contra esse tipo de política. Então nós só vamos acabar isso, Jorge, se a gente unir todos nós pela radicalização da democracia brasileira, fazer um sistema eleitoral, melhorar esse sistema político, fazer uma reforma política, ter um sistema eleitoral, como eu disse, que dê oportunidade para todos igualmente, tá certo? E com educação para todos. Nós vamos mudar isso. Como eu disse, é a minoria esmagadora que usa essa expressão ainda, embora é muito forte na sociedade do Brasil ainda a discriminação racial, a discriminação por classe social, ainda tem isso. Mas nós vamos acabar com isso. O país está mudando, deputado. Está mudando. E eu acho mais, Jorge, por fim, eu acho que o Brasil sai dessa campanha com certeza não dividido. Não concordo com isso de jeito nenhum. O país vai se unir em cima de um projeto que a presidenta Dilma está apresentando para o desenvolvimento do Brasil, o Brasil continuar crescendo e o Brasil continuar um país de oportunidade. Esse eu não tenho dúvida nisso. E com isso vai vir muitas pessoas, tenho certeza que virá gente do norte, do sul, do nordeste, de todo lugar, gente que votou no Aécio, que quer ver esse país crescendo e que quer que essas mudanças que começou a ser feitas com o governo Lula, que elas se consolidem no Brasil e aprofundar essas políticas de inclusão social que é necessário. Nós não podemos viver num país onde ainda tem gente passando fome. Não podemos. Num país como o nosso, nós temos que trabalhar, todos, unir todos, contra qualquer tipo de discriminação, seja ela qual for, seja ela de cor, seja ela de raça, seja do que for. Nós precisamos lutar contra isso e trabalhar contra isso. Muito obrigado por sua entrevista. Volte mais vezes ao estúdio da TV Assembleia. Parabéns por este
para o seu futuro mandato, deputado. Obrigado, Jorge. Eu que agradeço a todos e a todas pelo apoio que recebi nessa campanha e quero continuar com o meu sonho de uma sociedade onde todos tenham uma boa educação, todos tenham saúde de qualidade e segurança e parar de beber água do sistema morto, né? Nós temos que beber água viva. Muito obrigado, deputado. Esse é o deputado Geraldo Cruz, do PT. Você ficou por dentro da política. Muito obrigado por sua audiência.